Por que nós sentimos raiva? Eu não estou falando de motivos específicos. Eu sinto raiva quando alguém me prejudica. Não, eu estou falando da raiva em si. Por que nós temos esse impulso, esse mecanismo de sentir raiva? Não seria melhor se o ser humano nunca sentisse raiva? Se o ser humano fosse incapaz de sentir raiva e fosse absolutamente pacífico? Não, não seria. Como assim? A função biológica da raiva é motivar o indivíduo a enfrentar um obstáculo ou ameaça. Essa ameaça ou obstáculo pode ser a disputa por um território, pode ser a disputa por um membro do sexo oposto, pode ser a disputa por alimento, ou até mesmo uma disputa, uma luta pela própria vida, literalmente. Nesses casos, o organismo se mobiliza para rechaçar o rival através de uma ameaça ou até mesmo de um ataque. O problema é que, no nosso caso, o ser humano, o organismo pode ter essa mesma reação de lutar diante de situações cotidianas que não constituem uma ameaça genuína ou uma ameaça física, até pode ser uma ameaça, mas não esse tipo, o que pode nos induzir a reações indevidas, inadequadas. Nós podemos enxergar um problema onde não existe ou piorar um problema que de fato existe. Sim, a capacidade de sentir raiva tem função biológica, faz parte da nossa estrutura biológica. O oposto de ser irascível é ser um passivo que nunca reage a nada e que aceita tudo, que aceita abusos, que deixa qualquer um tirar proveito dele, o que também é tolice. Então, embora não devemos ser irascíveis, aquela pessoa sempre irritada, que se irrita com tudo e que reage de forma inadequada, também não devemos ser passivos, que aceitam tudo e não reagem a nada. Mas como atingir, então, o equilíbrio e o bom senso? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você aprecia vídeos de orientação psicológica, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Voltando ao assunto, o objetivo não deve ser jamais ter raiva, o que, aliás, é praticamente impossível. Se a pessoa não extravasar a raiva de forma adequada, não administrar a raiva de forma adequada, ele vai, talvez, provavelmente, extravasar essa raiva por outros meios inadequados. Talvez passivo-agressivo, ou vai chegar uma hora que vai estourar, ou vai implodir, e assim por diante. Então o objetivo não deve ser jamais ter raiva, mas sim, como ensinou Aristóteles, ter raiva pelos motivos certos, nas ocasiões certas, pelo tempo certo e canalizar a raiva de forma certa. Então, com esses parâmetros, com esses critérios, a raiva se torna produtiva. É razoável ter objetivos equilibrados e expectativas moderadas. Poder fazer o que gosta na vida profissional e pessoal, desde que não prejudique ninguém, ter um bom relacionamento afetivo, cuidar de familiares e amigos, ser tratado com justiça. Se você espera isso, então é razoável. E quando alguém ou algo obstrui indevidamente o nosso caminho, é normal sentir raiva. Se essa raiva mobilizar você a fazer o que for possível e razoável para resolver o problema de forma apropriada, em vez de resignar-se, então a sua raiva será uma força produtiva. Além disso, você expressar a sua raiva de modo civilizado, isso vale para qualquer pessoa. Expressar a raiva de modo civilizado, ou seja, proporcional e propositivo, também pode comunicar a outros que há algo errado que deve ser mudado. Mas se você simplesmente extravasa a sua raiva de forma descontrolada, você pode piorar uma situação que já é ruim, ou até mesmo criar um problema que não existe. Você pode estragar um relacionamento e assim por diante. Você pode prejudicar a si mesmo mais do que a causa da sua raiva. Aliás, os piores erros de qualquer pessoa, em geral, são cometidos em momentos de forte emoção, inclusive a raiva. E pode ser justamente isso que o provocador quer, induzir você ao erro. Então você morde a isca.
Além disso, se você reage com raiva diante de uma frustração supostamente causada pelo outro, ele pode se sentir injustamente atacado e retaliar. Então, o resultado pode ser a escalada de reações e inimizade. Você ficou frustrado e você contra-ataca a pessoa se sente atacada e ataca você, e você se sente atacado e ataca de novo. E assim por diante, e vai piorando. Existem muitos casos assim, que podem levar até mesmo a problemas, a resultados graves. Voltando a falar sobre a nossa estrutura biológica, muitos pensam que as crianças nascem totalmente pacíficas e amáveis e aprendem a ser agressivas. Então que tudo é cultural, tudo é criação. Mas é exatamente o contrário. Nós nascemos com um turbilhão de emoções e temos que aprender a administrá-las na medida em que crescemos, interagindo com ambientes que ensinem a administrar as emoções. Só que, infelizmente, não é sempre isso que acontece. Sim, é verdade que algumas pessoas podem ter uma maior tendência a serem irascíveis, mesmo que cresçam num ambiente que tente ensiná-las a se administrar melhor as emoções. Além disso, certos ambientes ensinam a criança a lidar com raiva de formas inadequadas. E quando juntam os dois, a criança já tem uma predisposição a ser irascível, com um ambiente que estimula a raiva, estimula a extravasar a raiva de forma inadequada. Então, temos a pior situação possível. Porém, assim como nós temos uma estrutura biológica que nos possibilita sentir raiva, a nossa estrutura biológica também possui a capacidade de aprender a administrar a raiva e de apaziguá-la. O nosso neocórtex, a parte de frente do cérebro, possibilita perceber a estimulação fisiológica do corpo, estou começando a sentir raiva, conter e aplacar os impulsos, redirecionar essa energia, considerar alternativas e consequências. Assim, a maioria das pessoas aprende a lidar com a irritação, algumas com mais proficiência do que outras. Não significa que deixaram de sentir raiva, mas que não reagem por impulso, e não deixam essa raiva crescer, e não extravasam ela de forma inadequada. Pelo contrário, aprendem a canalizar ela de maneira adequada, construtiva. Assim, a primeira reação de raiva, que pode ser legítima ou não, pode ser moderada, apaziguada ou canalizada pela razão, pela empatia ou por ambas. Mas para haver empatia, é necessário enxergar o outro como um ser humano. Além disso, antes de agredir alguém, o cérebro calcula o risco de retaliação do agredido e ou de terceiros, o que serve de dissuasão. Por fim, é importante não generalizar indevidamente nem para um lado e nem para o outro. Algumas pessoas pensam que sempre que o outro está com raiva, ele tem razão. Ou sempre que o outro está com raiva, ele está errado. Ou então sempre que ele próprio está com raiva, ele está certo. Ou que a raiva dele está sempre errada. Mas todas as opiniões, todas essas pressuposições são erradas. A raiva, sua ou do outro, não é sempre errada, mas também não é sempre certa. Muitos sentem raiva porque acreditam que todo mundo deve sempre atender os seus pedidos, aceitar suas propostas e aprovar tudo o que eles dizem e fazem. Então tudo que pede, o outro não pode recusar. Tudo que propõe, o outro não pode recusar. Tudo que eles dizem e fazem, todo mundo tem que elogiar, dizer que ali ninguém pode dizer nenhuma palavra contrária. É uma expectativa inadequada. O outro também tem o direito de discordar, de ter sua opinião, sua decisão e expressar isso. Ter a sua autonomia. Além disso, mesmo a raiva justa precisa ser expressa de forma adequada. Então nós temos 4 situações. A melhor situação possível é uma raiva justa expressa de forma adequada. Uma situação que é imperfeita é uma raiva justa, mas expressa de forma inadequada. Uma outra situação injusta, inadequada, é a pessoa ter uma raiva que ela expressa de forma adequada, mas a raiva dela não é justa, não é válida. E a pior situação possível é uma raiva que é inválida, como, por exemplo, uma pessoa sentir raiva porque o outro recusou um pedido ou uma proposta, ou porque o outro não elogia tudo que ele diz e faz. E ainda por cima, expressa essa raiva de forma inadequada. Então temos que aprender a analisar
tanto a validade da raiva quanto a adequação de como nós expressamos a raiva. Não só nós, mas também a outra pessoa. E saber lidar de forma adequada com tudo isso. Aí eu te pergunto, como que você lida com a sua raiva? E como que você lida com a raiva de outros? Coloca aqui nos comentários. Ou então escreve um ok apenas para ajudar a divulgar mais o canal. E aqui também vão aparecer outros vídeos para você assistir, caso queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.